Eu quero ler com vocês Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Apenas essa primeira parte. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra viver está relacionada a nos portar. É uma forma que nós ainda usamos, né? Nós usamos a palavra, o modo de vida, como um modo de conduta, um modo de nos conduzir. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra digno, ela é uma palavra sempre relacional. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma declaração de que nós devamos viver de forma digna e pronto. Na realidade, a figura é de uma balança, ou podemos usar essa figura. Nós colocamos o peso de um lado e a dignidade do outro, ou a vida digna do outro. Por isso que a Bíblia fala: vivei de modo digno do Evangelho, vivei de modo digno de Jesus Cristo, vivei de modo digno da vossa vocação. Então, é sempre uma relação. Quem estabelece o padrão é a vocação, é Jesus Cristo, é a fé evangélica, é o Evangelho. Então, viver de modo digno não é uma forma absoluta, porque seria digno do quê? O que é viver de modo digno? E aqui então estabelece: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, o padrão do nosso viver é o Evangelho de Cristo. As boas novas de Cristo Jesus. O padrão, o modelo que nós temos de homem e de mulher não é a sociedade com as suas características próprias, que demandam ajustes constantes, que na realidade seriam para nós uma secularização. Nós somos conduzidos pelo Evangelho de Cristo. É Jesus Cristo quem estabelece o padrão pela sua palavra, padrão este ao qual nós devemos nos ajustar. Então Paulo diz a essa igreja, que eu já mencionei algumas vezes, estava sofrendo perseguição: olha, vivam de modo digno do Evangelho. Não neguem este Evangelho. Não se enganem em termos de vida cristã, porque Deus nos chamou não somente a anunciar o Evangelho, mas a viver à altura deste Evangelho. De certa forma, todos nós sabemos, nós não somos perfeitamente coerentes com este Evangelho, porque somos pecadores, nós falhamos. E nós não pregamos simplesmente o que vivemos, mas nós pregamos a palavra de Deus e buscamos nos amoldar a esta palavra, a este Evangelho que anunciamos. Mas o desafio para nós é este: não nos conformar com este século. O padrão não é este século. O padrão não é simplesmente os valores de uma época. Os valores que seguimos estão relacionados, fundamentados em Jesus Cristo, no Evangelho que ele confiou à igreja para proclamar. Então, meus irmãos, peçamos perdão a nosso Deus, porque temos falhado tantas e tantas vezes. E, ao mesmo tempo, roguemos a Deus que nos capacite, por sua inteira graça, a viver de modo digno deste Evangelho. E para que isso não caia numa mera abstração, podemos pensar como viver dentro do contexto em que estamos, ou seja, da situação que estamos vivendo. Talvez uma forma bastante concreta seria agora, após ouvir isto, nos levantar e pedir perdão à nossa esposa, aos nossos filhos, buscar sermos melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores profissionais. Seria procurar perdoar aqueles que nos ofenderam. Seria procurar também nos colocar de forma mais dócil ao serviço de Deus, dentro daquilo que Ele nos confere a fazer em nossa igreja, nas pequenas e grandes coisas. Isso seria uma materialização
do buscar viver de modo digno. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos, por graça, viver este Evangelho. Amém.